15. Olá, meu querido ouvinte da Mantiqueira FM 92,3. Sejam bem-vindos e agradeço você estar conosco dentro de sua casa. Você vai ouvir agora Via Dolorosa com Matheus Riso e Curitiba Men's juntos, né? O homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele interpretado por Matheus Riso e o coro masculino Curitiba Men's. Belíssimo hino falando a respeito do sacrifício da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, bom dia a você, ouvinte, e esperamos que no transcorrer desta programação você seja grandemente edificado pela palavra que há de ser compartilhada. Nós somos da Igreja Presbiteriana. Meu nome, Paulo de Tarso, reverendo Paulo de Tarso, pastor da Igreja Presbiteriana aqui de Niquelândia. Nós estamos aqui pertinho aqui da FM Mantiqueira, estamos bem em frente, para ser mais exato, em frente ao posto BR. E nós temos duas igrejas aqui na cidade. Você está convidado a conhecer-nos e visitar-nos em qualquer um dos nossos endereços.
O nosso endereço aqui no centro é Praça Silva Júnior, número 14. Praça Silva Júnior, número 14, no centro, bem no centro. E na nossa igreja, no Jardim Atlântico 2, Rua Las Vegas, quadra 39, lote 37, Jardim Atlântico 2, sob a direção do reverendo Adivair Pérez do Carmo. Quem vos fala então, reverendo Paulo de Tarso Machado de Souza. Fique atento à nossa programação. Aos domingos nós temos escola dominical sempre às 9 horas da manhã, tanto aqui quanto no Jardim Atlântico. Cultos solenes, 19h30, igualmente também no Jardim Atlântico. No meio da semana, na terça-feira, às 19h30, reunião de oração. E na quarta-feira, no Jardim Atlântico, estudo bíblico às 19h30. Na quinta-feira, aqui no centro, estudo bíblico 19h30. E sexta-feira, às 19h30, Jardim Atlântico 2, reunião de oração. Então você pode participar de qualquer uma das nossas programações e será muito bem-vindo. A nossa igreja é bastante acolhedora. E quero fazer um convite especial a você que neste domingo, em virtude da Páscoa, nós faremos o culto da ressurreição aqui no centro, culto da ressurreição às 7 horas da manhã. Nós vamos celebrar a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está convidado a participar conosco e logo após esse culto da ressurreição, nós serviremos um delicioso café da manhã para celebrarmos a ressurreição do nosso Senhor. E participe também conosco da celebração no culto noturno, às 19h30, onde estaremos também falando sobre a mesma temática. Ok, é um prazer poder estar aqui na FM Mantiqueira, compartilhando então da Palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a orar comigo nesse instante. Pedir que a graça de Deus seja conosco. Santo e eterno Deus, nós nos colocamos aqui diante do Senhor por meio desse veículo de comunicação, humildemente, Senhor, reconhecendo a glória do Senhor, a grandeza do Senhor e a nossa pequenez e nossa indignidade. Pedimos que o Senhor venha nos usar nesse momento como teus instrumentos, teu porta-voz, e assim trazer a mensagem aos corações de todos os ouvintes e assim nos ouvem aqui nessa manhã. Seja com cada família, Senhor, que está ligado, que está sintonizado nesta emissora. Para a tua honra e tua glória que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos ouvintes, falar sobre a Páscoa é falar sobre a celebração também da ressurreição de Cristo. A Páscoa não faria absolutamente nenhum sentido se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado. Para isso eu quero ler para vocês 2 textos da Palavra de Deus, sendo um em Êxodo capítulo 12, verso 21 ao 27, e depois eu vou saltar para o texto, o Evangelho, o primeiro Evangelho, Mateus, capítulo 26, dos versos 17 e 18, e depois dos versos 26 ao 29. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e molai a Páscoa. Tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa?
E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com um certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Queridos ouvintes, hoje, por conta dessa importância da data que nós estamos comemorando, data comemorativa em alusão à festa mais célebre e mais importante para a história do cristianismo, por causa do evento mais importante que a igreja cristã, a igreja evangélica, eu não poderia deixar de falar sobre a Páscoa e falar sobre a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Natal é uma data religiosa, é uma data muito importante para nós, mas ele celebra o nascimento de Jesus. Contudo, o nascimento de Jesus seria apenas o nascimento de mais um personagem ilustre, sem nenhum efeito, se Jesus ao morrer não tivesse ressuscitado. Por isso, queridos ouvintes, é que a mensagem que pretendo ministrar a vocês aqui nessa manhã tem por título a celebração da Páscoa e a ressurreição de Cristo. O texto bíblico de Êxodo que acabamos de ler, ele nos conta sobre a história dos hebreus que ainda eram cativos e escravos do Egito, e antevê a libertação portentosa que Yahvé faria naquela noite, que seria a libertação do seu povo, mas seria também a noite mais trágica para a história dos egípcios. Você consegue imaginar isso? A nação de Israel ainda era apenas um povo escravizado pelo Egito, quando Moisés foi enviado por Deus para libertar o seu povo daquela escravidão. Faraó Ramsés, obviamente, não quis perder aquele braço escravo daquele povo e não permitiu a saída dos hebreus. Diz o relato bíblico que Deus, Yahvé, começou então uma série de manifestações sobrenaturais para revelar-se não só ao seu próprio povo, nascido da geração daquele seu escolhido, o patriarca Abraão, mas também para tornar-se conhecido de todos os povos da terra até então. E aí então Deus opera com mão poderosa e com os seus sinais, com os seus milagres. Depois de enviar várias pragas ou manifestações sobrenaturais na vida daquele povo, e para culminar os atos poderosos e forçar a faraó Ramsés a libertar o povo, Deus, Yahvé, manda Moisés anunciar a morte de todo o primogênito da terra do Egito. E os israelitas não ficariam isentos da possibilidade de sofrer o flagelo desta 10ª praga. Eles precisariam observar bem as orientações de Deus para que eles também não tivessem um luto em sua casa, como aconteceu com as 9 anteriores, a qual eles foram poupados. Então, os filhos de Israel deveriam se atentar para a orientação meticulosa e detalhada que Deus lhes deu por meio de Moisés. Se os hebreus não quisessem chorar a morte de seus filhos, eles deveriam então providenciar a morte do cordeiro substituto que morreria em lugar do filho primogênito de cada família. Para a proteção dos primogênitos israelitas, Deus deu a seguinte orientação: Ele instituiu o método pelo qual estariam livres da morte. Cada família deveria então matar um cordeiro sem defeito físico, pegar um feixe de ramos, molhar no sangue que estivesse na bacia usada para sangrar o animal e passar o sangue no alto e nos lados da porta da casa. Essa era a orientação e a regra estabelecida por Deus.
E assim, quando o anjo da morte passasse para matar os primogênitos do Egito e encontrasse o sangue na porta, o anjo passaria adiante, passaria por cima e não mataria os filhos dos israelitas. E seguindo, pois, esta mesma orientação de Deus, toda a nação de Israel foi salva e liberta das mãos de Faraó Ramsés. Por isso que nós vemos aqui nos versículos 25 ao 27, nós temos aqui a instituição ou a criação da Páscoa. No versículo 25 nós lemos o seguinte: e uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Verso 26, quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este? 27, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel e no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nossas casas. Aí cabe aqui uma pergunta, querido ouvinte: o que essa celebração nos fala? Em primeiro lugar, a celebração da Páscoa e a ressurreição de Cristo fala sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, que nos substituiu na cruz. Aproximadamente cerca de 1500 anos mais tarde, quando Jesus veio ao mundo como homem, o Verbo encarnado, enviado pelo mesmo Deus, Yahvé, a exemplo de Moisés, que foi enviado ao povo hebreu, ele, Jesus, então foi enviado e apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Ou seja, Jesus foi identificado com o mesmo Cordeiro da Páscoa judaica, que foi estabelecida ainda quando escravos, que a exemplo daquele foi morto para que todos aqueles que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, na verdade, queridos, Jesus hoje é a nossa Páscoa. Jesus vem substituir a Páscoa judaica. Nós não precisamos mais matar carneiro, cordeiro e comer ervas amargas. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, é narrada aqui a celebração da última Páscoa em que Jesus participou com seus discípulos, e a partir do verso de número 26 está a instituição da Páscoa pelo Senhor Jesus, oferecendo sua vida, simbolicamente representada pelo pão, que é a sua carne, e pelo vinho, que é o seu sangue, que ele derramaria no Calvário pelo meu pecado e pelo seu pecado. Estava assim então instituída a Santa Ceia do Senhor, ou a Páscoa bíblica. Por isso, meus queridos ouvintes e amigos, a Páscoa tem como definição uma festa religiosa em que os judeus comemoram a libertação da escravidão do Egito sob o comando de Moisés, e uma festa religiosa em que os cristãos comemoram a ressurreição de Cristo, que é a razão da nossa fé, e a nossa libertação da escravidão de Satanás, do pecado e das trevas. Que coisa maravilhosa! Jesus ressuscitou, aleluia! Este fato credencia a sua autoridade. Observem a autoridade da ressurreição de Cristo. Então, em segundo lugar, a celebração da Páscoa e a ressurreição de Cristo também nos fala da autoridade de Jesus ao longo da história. Nós assinamos cheques, os livros, os documentos governamentais, certidões de casamento, de divórcio, documentos, jornais, cartas, contratos, receitas médicas, contas de telefone, e-mails, certidões de nascimento, obituários e qualquer coisa que se mencione são todas datadas a partir da autoridade da ressurreição de Jesus. Claro que agora eu imagino que alguns dos nossos ouvintes já estejam pensando algo como: pastor, acho que você perdeu a memória. Certamente você aprendeu na escola que datamos as coisas a partir do nascimento de Jesus, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas antes que alguém diga que eu perdi a memória, eu quero dizer que eu concordo com você. Mas eu insisto, entretanto, que se ele não tivesse ressuscitado dos mortos, ninguém prestaria muita atenção ao seu nascimento na ocasião e muito menos agora. Mais de 500 pessoas testemunharam e o viram vivo depois que ele morreu, crucificado e foi sepultado. Isso demandou uma investigação. Um médico, um homem da ciência, historiador, cujo nome era Lucas,
foi uma autoridade a respeito da morte de Jesus Cristo e reuniu os detalhes relatando-os cuidadosamente. Ele associou testemunhos, as documentações de tudo o que escreveu sobre Jesus. Os escritos, por exemplo, do Evangelho segundo Lucas, de Atos dos Apóstolos, que é do mesmo autor, eles estavam quase completamente prontos por volta do ano 65 da era cristã. Sua biografia de Jesus é a melhor entre todas as que foram escritas. Ele escreve claramente sobre as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Se você olhar para a introdução do livro de Atos, na introdução de Atos, o Dr. Lucas escreve sobre Jesus depois de sua ressurreição. No capítulo 1, versículo 3, ele diz: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Encontramos então uma descrição mais completa ainda nas inegáveis provas da ressurreição dos mortos, naquele que eu considero que, evidentemente, o maior tratado jamais escrito sobre a ressurreição de Cristo. Ele foi escrito pelo grande erudito, o apóstolo Paulo, que nasceu na cidade de Tarso. Isso está na primeira carta à igreja de Deus que está em Corinto. Ele escreveu aos cristãos da orgulhosa, enriquecida e moral cidade da Grécia, quando ele estava em Éfeso no ano 56 da era cristã. Como Lucas, ele também ouviu testemunhas que viram e ouviram Jesus, tiveram um contato pessoal com ele. Leia atentamente o capítulo 15, eu aconselho você a fazer isso, de 1 aos Coríntios, dessa famosa carta, e após a eloquente fundamentação desse texto, tenha absoluta certeza que Cristo ressuscitou e que sua ressurreição é a nossa garantia de vitória sobre o poder da morte. Tudo é real porque Ele vive. A ressurreição de Jesus é documentada com vigor e precisão. Sua ressurreição é a força que autentica tudo o que Ele disse e fez. Tudo é real porque Ele vive. Nós não podemos nos esquecer disso. O cristianismo é a única religião do mundo que tem um Senhor e Salvador vivo. Isso faz a grande diferença da fé cristã das demais religiões principais do mundo. Enquanto seus líderes continuam no lugar onde foram sepultados, o nosso Senhor ressuscitou. As outras mostram os cemitérios e sepulturas onde seus líderes estão enterrados. Os cristãos podem saudar uns aos outros com essas simples palavras: Ele ressuscitou. Meus queridos ouvintes, pastores, líderes religiosos, diversos têm viajado ali pelo Oriente, têm viajado a Israel, visitando a Terra Santa. Nós vemos muitas excursões para lá. E entre esses eu quero citar, por exemplo, as palavras do pastor Bill Ellis, escritor e conferencista norte-americano. Pastor Bill disse que visitou o túmulo de alguns dos mais celebrados líderes do mundo e ouviu o guia dizer: ele está enterrado aqui. Que diferença! Mas ele diz ainda que na primeira vez que esteve no lugar em que Jesus foi sepultado, num túmulo que foi emprestado por apenas 3 dias, ouviu o Senhor Samuel matar. Então o guardião do local dizer: vocês nunca mais irão voltar aqui novamente. Não há nada para ver. Está vazio. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Como seguirmos adequadamente o Senhor vivo que nos chama para ir após si? Como trilhar o caminho que Ele determinou para nós? H.D. Burke, em seu livro Take Back Your Life, retome a sua vida, não tem nenhuma tradução ainda para o português, nos diz como que, de um modo direto e simples, com essas palavras: ame a Deus e ame as pessoas, faça disso a sua prioridade. Que maravilhosa aventura nos aguarda se fizermos isso desta maneira. Sabemos amar a Deus com todo o nosso coração. Mas em terceiro e último lugar, a celebração da Páscoa e a ressurreição de Cristo, ela também nos fala da nossa libertação
e de nossa vitória sobre o pecado e a morte. Queridos, a palavra Páscoa vem da palavra hebraica que significa passagem. O anjo da morte passou por cima e não entrou nas casas e preservou a vida dos filhos dos israelitas. E dentro do contexto espiritual do que Jesus fez, a Páscoa significa passagem da morte para a vida, passagem de Deus para nos salvar, passagem da escravidão para a liberdade, passagem para uma nova vida, passagem para um novo céu e uma nova terra. Este é o verdadeiro significado da Páscoa. E fazemos questão de enfatizar isso porque estamos vendo um mundo criando as suas próprias Páscoas, suas próprias celebrações. O que estamos vendo por aí é a criação de uma Páscoa criminosamente inventada para nos desviar do significado verdadeiro da Páscoa. E a invenção dessa Páscoa mundana está desviando a humanidade de ser livre da morte eterna, que é substituída pelo sacrifício de Jesus pela cruz. O pastor Marcos Branconato disse algo muito interessante, e eu quero dizer que eu faço coro às suas palavras, à sua frase, quando ele disse: as crianças que na Páscoa falam muito sobre o coelho, geralmente têm pais que falam pouco sobre o cordeiro. E assim nós temos por aí Páscoa dos coelhos, a Páscoa dos ovos de chocolate, que na verdade nada lembram a salvação do qual Deus nos tem feito dignos. Páscoas que estão sendo desviando as nossas crianças e adultos do verdadeiro sentido da mesma, não deixando que a humanidade veja que estão perdidos e necessitados de alguém que os substitua na morte e os liberte da escravidão do pecado. A Páscoa que estamos vendo por aí é uma mensagem de que tudo parece estar muito bem. Ninguém com pecado a confessar, ninguém necessitado de um Salvador, mas apenas aguardando uma festa distanciada do verdadeiro cristianismo. E nada ensina sobre o Cordeiro, que foi imolado e que ressuscitou. Portanto, comemorar a Páscoa significa entender de mente, corpo e alma que no centro da experiência da ressurreição está a cruz e o sacrifício. Significa festejar a nova vida que o sacrifício redentor de Jesus nos garante. Por isso quero aqui nesta manhã relembrar com você a qual razão de estarmos aqui celebrando a Páscoa cristã. Somos informados pela palavra de Deus, a Bíblia, que na sexta-feira santa Jesus foi pregado na cruz do Calvário e ali vilipendiado, humilhado e perfurado, morreu como um ladrão, aparentemente um final trágico. Mas diz o texto bíblico, porém, que 3 dias depois ele foi em glória devolvido da morte. Ressurgiu de entre os mortos, tornou-se vitorioso sobre o inimigo e está vivo para reinar para todo sempre. Assim podemos imaginar que no interior daquele túmulo ocorria algo maravilhosamente assombroso, algo jamais sonhado pelo homem. Aquele corpo jazia inerte, sem vida, porque Jesus realmente estava morto. Mas agora o seu espírito retorna ao sepulcro e nada pode resistir ao seu poder. Subitamente o corpo se sentou, colocou-se em pé e estava então transformado. Agora Jesus era um homem com um corpo imortal. Nova vida transbordava de cada célula. Cada célula estava transformada em outra nova e diferente da célula anterior. A vida celestial permeava todo aquele corpo. Era a vida eterna e não está sujeita a qualquer dissolução. Um corpo físico, sim, que podia até mesmo ser tangido e apalpado, mas transformado e totalmente glorificado. O tempo e o espaço não eram mais barreiras. Jesus saiu, as rochas não o impediram disso. Portanto, ele agora pertencia a uma nova dimensão da existência. Estava totalmente transformado. E para concluir, queridos ouvintes, termino dizendo: por isso, agora o túmulo é o drama sagrado da alma humana. Morte? A morte não mata. Jesus ressuscitou com um corpo renovado
E da mesma forma, todos os crentes em Jesus Cristo terão um corpo glorioso e serão como ele. Assim como diz lá em 1 João, capítulo 3, verso 2. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Por isso, a palavra de Jesus, Deus vivo conosco, precisa sempre ecoar em nossos corações. Quando Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Ele diz mais: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 ao 30. É ainda em João capítulo 11, verso 25, um versículo que creio que muitos estão acostumados. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu quero agora me dirigir a você que se encontra desanimado, frustrado, sentindo-se derrotado, atravessando pressões financeiras, crise no casamento, crise relacional, crise com a profissão fadada a não progredir. Você que está aflito emocionalmente, você que não tem certeza quanto ao teu futuro espiritual e ao seu destino eterno, você cujo coração há um vazio do tamanho de Jesus Cristo, você que tem vivido momentos de dor, tristeza, pecado, medo e depressão. Não se esqueça dos dois maiores contrastes das páginas da história humana. A cruz do Calvário, que simboliza dor, tristeza, sofrimento e tudo isso que eventualmente você pode estar vivendo. E o túmulo vazio, que nos retrata a vitória e a esperança, a certeza, a convicção, a paz, a estrutura emocional, a libertação do pecado e da morte. A ressurreição de Jesus implica em que o quadro de Deus, aonde os acontecimentos se sucedem, é imensamente maior que o seu, e que a visão de Deus possui alcance imensuravelmente maior que a sua visão. E você seja encorajado esta manhã a crer que o poder que ressuscitou Jesus Cristo da morte é o mesmo poder que pode transformar você neste momento e irá capacitá-lo a enfrentar as dificuldades, as vicissitudes e as circunstâncias da vida. Entregue sua vida, seus problemas e todos os seus temores aos pés de Cristo agora. E saiba que sua promessa de ser seu companheiro por toda a vida, Ele a cumprirá, pois foi Jesus mesmo quem prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Um grande abraço, uma feliz Páscoa a todos e que Deus abençoe a sua vida. É o desejo desse pastor que fala convosco, pastor Paulo de Tarso, e também da Igreja Presbiteriana de Niquelândia. Eu quero agora orar com você nesses instantes finais, pedir a graça do Senhor sobre a sua vida. Santo Eterno Deus, eu rogo, Senhor, que a tua graça maravilhosa por meio da pessoa de seu Filho Jesus Cristo, que se encontra ressurreto, está vivo e prometeu estar conosco todos os dias. Ele visite cada lar, e agora recebe essa mensagem. Ele visite cada coração mais empedernido, o mais aflito, e traga, Senhor Deus, a paz que só Jesus Cristo pode trazer. Abençoe, Senhor, esses lares. Abençoe esta emissora que disponibiliza esse tempo para nós. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Levarei. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando. Não há o que fazer, nem nada a dizer. Perderam um amigo melhor e agora calou quem tanto falou, e assim foi que tudo acabou. Os planos sonhados agora frustrados se foram quando ele morreu. A dor no jardim, a tristeza sem fim. Oh, como a noite custou para vir. Raiou o dia e a noite chegou ao fim. A tumba então se abriu e a fé ressurgiu. Raiou o dia e o sol despontou, enfim. A vida então brilhou quando o dia raiou. O anjo, a visão, o ser em sua mão, as bodas, a água e o pão. Mas tudo passou, a turba levou o filho que amava e criou. Na hora da morte, deixado a sorte, disseram